Olá, alunos. Aqui é o professor Washington e a gente vai retomar a parte de Primeira República. Bom, o que a gente vai ver agora são os episódios de modernização do Brasil, principalmente no que diz respeito à cidade, né, do Rio de Janeiro, a então capital do Brasil. Bom, para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente tem que olhar para a figura da esquerda e saber que o Rio de Janeiro, do final do século XVIII, início do século XIX, é uma cidade que é a capital do Brasil, uma das cidades mais importantes do Atlântico Sul, né? Já tinha sido inclusive capital do Império Português. No entanto, ela é uma cidade do ponto de vista urbanístico é, atrasada. Enquanto as cidades da Europa passaram durante o século XIX por um processo de reorganização urbana, principalmente por conta dos novos conceitos de urbanismo e de saúde pública, né, da construção de rede de esgotos, enfim, todo um conjunto de melhorias que trouxeram benefícios não só estéticos, né, para embelezar as cidades, mas também para tornar as cidades mais funcionais. Então a gente está falando de cidades que agora já estão pensando em transporte público. O metrô de Nova York, por exemplo, é do início do século XX. Então a gente está passando por um processo de modernização da nossa cidade. O Rio de Janeiro ainda era uma cidade com cara de cidade colonial. Era uma cidade cujo espaço urbano era extremamente desorganizado. Então, diferentemente das cidades de hoje, que tendem a enfatizar a criação de quarteirões organizados e uniformes, a cidade do Rio de Janeiro não era assim. É uma cidade que foi sendo construída aos trancos e barrancos e passou por um processo de remodelação. Então aqui na figura do lado a gente vê os cortiços, que são ocupados por famílias de baixa renda, e esses cortiços ficam no centro do Rio de Janeiro porque o centro do Rio de Janeiro é o coração econômico da cidade. Então essas pessoas precisavam morar perto do trabalho. Lembrando, os bondes que existiam nessa época, que faziam a vez de transporte público, eles não se afastavam muito do centro da cidade. Qualquer 5, 10, 15 quilômetros já não havia mais transporte público. Então as pessoas precisavam morar perto, principalmente do porto do Rio de Janeiro, que era o principal empregador nessa época. O projeto de reurbanização do Rio de Janeiro tem como objetivo transformar o Rio numa cidade moderna. Então reparem bem a foto do lado. Essa Avenida Central, na época se chamava Avenida Central, hoje é Avenida Rio Branco. Olha como ela é já mais larga, mais arejada, mais organizada, esteticamente mais bonita. Então, o padrão a se seguir era Paris. Então, era uma tentativa de dar à cidade do Rio de Janeiro um ar moderno. Como se fazer isso? Ó, do lado esquerdo, a gente vê que o Rio passa por um processo de urbanização e saneamento. Então, a urbanização vai se caracterizar na ação do bota abaixo. Então, o que é isso? É literalmente a destruição daqueles cortiços que a gente viu. E como resultado, a gente vê centenas de famílias sendo despejadas. Os donos dos cortiços foram indenizados. Então a gente vê que há uma valorização da área central do Rio de Janeiro, há uma especulação imobiliária, né, que se torna ela mais rica, e aquelas famílias que não poderiam se afastar foram para os morros, já que no Rio de Janeiro há uma cadeia de morros perto do centro da cidade. Então as favelas cresceram em número de favelas e em número de habitantes. Então o objetivo inicial era atrair investimentos, né,
de empresas francesas, inglesas, estadunidenses, atrair mão de obra estrangeira com o objetivo de tornar a cidade mais atrativa do ponto de vista econômico. O principal personagem foi o prefeito Pereira Passos. Então houve um processo de demolição do Rio Antigo para reorganização do espaço. O Rio de Janeiro também é uma cidade muito suja. Era uma cidade que havia muitos focos de doença. Então era necessário também um processo de higienização da cidade. Então o objetivo era tornar a cidade menos propícia a surtos de cólera, malária, enfim, sarampo e assim por diante. Então essa higienização passaria por um processo de vacinação. Então, a vacinação, a gente sabe que ela é muito boa. No entanto, a vacinação, nesse momento, ela vai se tornar compulsória, ou seja, você é obrigado a se vacinar. E o processo é muito violento. Então, algumas pessoas que se recusavam a ser vacinadas, inclusive, poderiam ser presas. Não há nenhum tipo de campanha por parte do governo. Hoje em dia, há. Naquele momento, não. Então, muitas pessoas acabaram pensando que a vacina, ao invés de curar, era uma forma de matar a população. Então, obviamente, esse tipo de fantasia acabou alimentando ainda mais o medo por parte da população mais baixa, das camadas mais baixas. Então, a dengue também era um problema muito grande. Então, os fiscais da prefeitura, hoje em dia, eles entram na casa da pessoa, vê se tem algum foco, orienta, enfim, faz o procedimento adequado. Naquela época, não. Eles invadiam as casas, se necessário fosse, quebravam tudo que poderia ser um local de transmissão, um foco de mosquito da dengue, e ficava por isso mesmo. Então havia um processo muito violento por parte das autoridades para esse processo de higienização. O resultado, a gente vai ver que há uma oposição por parte da população que acaba se materializando na chamada Revolta da Vacina, no ano de 1904. Aqui no lado esquerdo a gente vê o jornal falando sobre as medidas do Pereira Passos, do prefeito do Rio de Janeiro, e no jornal da esquerda e o jornal da direita falando sobre a própria Revolta da Vacina. Então, muitos brasileiros foram presos, foi um conjunto de revoltas que durou mais ou menos uma semana no centro do Rio de Janeiro. Bondes foram virados, lojas foram atacadas e saqueadas, mas foi mais uma explosão da insatisfação. A vacina, na verdade, foi a gota d'água. Aquele processo de higienização violenta, de reurbanização e saneamento excludente, fez com que o Rio de Janeiro se tornasse um barril de pólvora. E a revolta da vacina nada mais foi do que a explosão dessa mesma revolta. Bom, outro ponto importante para a gente entender é a presença dos imigrantes no Brasil. Desde o final do século XVIII, os imigrantes eles foram sendo trazidos para o Brasil como uma alternativa à presença da mão de obra na época escrava e depois dos negros livres. Então havia, por parte da elite brasileira, por parte do governo brasileiro, um pensamento racista com pretensas justificativas científicas que diziam que o branco era superior ao negro. Então, trazer imigrantes europeus, italianos, portugueses, espanhóis, alemães, seria uma tentativa de não só trazer mão de obra mais qualificada, entre aspas, mais sofisticada, com o objetivo de branqueamento da sociedade brasileira. Então, as teorias racistas da época acreditavam que o branqueamento da sociedade traria benefícios para o Brasil. Nós sabemos que o Brasil é um país extremamente miscigenado. Então havia uma visão negativa diante dessa miscigenação. A questão é que esses imigrantes que vieram para o Brasil, em sua maioria esmagadora, eram pessoas muito pobres, que saíam de uma situação de miséria em seus países natais, Portugal, Espanha, Itália, como a gente já citou.
Então esses sujeitos inicialmente eram trazidos pelos próprios fazendeiros. Então a passagem da Europa até o Brasil, Porto de Santos, do Porto de Santos até o interior de São Paulo, até o interior paulista, tudo isso era pago pelo fazendeiro. A produção do café, na época, demorava em torno de 4 anos para ter a primeira colheita. Então essas famílias ficavam 4 anos consumindo no armazém dos fazendeiros. Então, depois da colheita, que era feita em sistema de parceria, 50% do lucro ia para o dono, 50% da produção ia para o dono da fazenda, os outros 50% iriam para os colonos, que eram obrigados a vender para o dono da fazenda. Só que quando eles vendiam, o dono da fazenda já acertava as contas. Resultado, as dívidas eram muito altas. Em geral, esses sujeitos ganhavam menos do que conseguiam, do que era necessário para poder pagar a sua dívida. Sem dizer que o trato também não era dos melhores. Houveram muitas revoltas dos imigrantes, até que o Estado brasileiro, ou seja, o governo brasileiro, passou a pagar a passagem desses imigrantes, que saíam da Europa e se dirigiam para o interior de São Paulo. Muitos continuavam endividados porque continuavam tendo que comprar dentro das fazendas do interior de São Paulo. Mas outros tantos conseguiram prosperar. Então, muitos imigrantes que iam, por exemplo, para o sul, ganhavam terras na faixa de fronteira para ocupar aquela região e ali produziram, e depois de 2, 3 gerações conseguiram se tornar, conseguiram subir, conseguiram ascender socialmente. Muitos desses imigrantes foram para a cidade, se tornaram caixeiros viajantes, a figura do libanês, que vai ser chamado de turco, vai ser uma figura que se destaca como caixeiro viajante, como vendedor ambulante. Muitos desses de origem libanesa, sírio-libanesa, mas também portuguesas, enfim, italianos, conseguem montar pequenos comércios e prosperam. Outros tantos vão trabalhar nas fábricas. O Brasil está começando o seu processo de industrialização. Esses operários imigrantes, em geral, vão servir de base para a formação do movimento operário no Brasil. Então, esse movimento operário, que já era muito forte na Europa, torna-se cada vez mais forte no Brasil. A década de 1910 e a década de 1920 foram décadas muito agitadas, principalmente por conta do movimento sindical. Então, se o movimento operário, esses trabalhadores eles já trazem experiência do movimento sindical da Europa. Então já sabem se organizar em sindicatos, já tem a sua própria imprensa, em geral uma imprensa escrita em um idioma que não brasileiro, italiano, espanhol, os maiores destaque, faziam as suas greves e os seus congressos. A repressão governamental era muito grande, até que foi constituída a Lei Afonso Gordo, que expulsou os imigrantes do Brasil. O anarcossindicalismo era a principal corrente dos sindicatos. Em segundo ficava o movimento socialista. Em 1917 ocorre uma greve geral no Brasil. Começa em São Paulo, mas se espalha por outras capitais, lutando principalmente contra as péssimas condições de trabalho. Então, em geral, os trabalhadores brasileiros da década de 1910 e 1930 trabalhavam nas mesmas condições ruins dos trabalhadores ingleses do século XVIII, de 1780 a 1790. Então, isso fazia com que a vida desses trabalhadores fosse muito ruim. Não havia nenhum tipo de lei trabalhista que protegesse a relação entre patrões e empregados. Então, o trabalho masculino, o trabalho infantil, o trabalho feminino eram práticas muito comuns. As jornadas eram muito extensas, variando de 14 horas até mais, dependendo de cada fábrica. Em geral, 7 dias por semana, com turnos que variam de acordo com o dono da fábrica. Então, não havia nenhum tipo de lei que regulasse a relação de trabalho. Em 1917 ocorre também a Revolução Russa. Então isso faz com que muitos desses operários
do anarcossindicalismo migrem para a corrente comunista e, em 1922, fundem o Partido Comunista Brasileiro. E, a partir daí, eles começaram a eleger os seus próprios representantes. Então, aqui a gente vê jornais do movimento operário, esses, por acaso, estão escritos em português, mas muitos deles também eram escritos em outros idiomas. Com isso, terminamos aqui as questões urbanas da Primeira República.